Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Fábio Delarruy. Muito boa tarde, são 13 horas e 12 minutos deste 14 de agosto. Um dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul, aí com temperaturas em algumas localidades abaixo de zero. Aqui em Santo Ângelo, mais uma vez a gente chama a atenção, embora as pessoas tenham fotografado e difundido a imagem do termômetro em frente ao jornal A Tribuna, como às 7h40 da manhã ele marcava menos 1 grau, que é mentira. Com um termômetro que mede a real temperatura, eram 3 graus e 7 décimos. Aquele termômetro tem um problema, a gente já chamou a atenção para isso. Ele deve ser regulado, o sensor deve estar muito próximo de algo que esquenta ou esfria demais. Em dias muito quentes, ele no verão passado marcava 42 graus, coisa que também não era verdade. Então, embora as pessoas tenham distribuído aí imagens da temperatura negativa em Santo Ângelo, ela não ocorreu neste 14 de agosto. Comigo hoje a diretora do Colégio Missões, Salete Angelina Pedó, e duas professoras, uma de História e uma de Matemática, além de alunas que desenvolveram trabalhos muito interessantes que serão divulgados aqui nos Jogos Escolares promovidos pela OAB Subseção de Santo Ângelo. Na noite de terça-feira, mais uma etapa dos Jogos Culturais aconteceu em Santo Ângelo e justamente no Colégio Missões. Quem quiser saber mais sobre isso, desde já pode acessar a nossa área de notícias, que lá está postada a reportagem da Nicole sobre os Jogos Culturais em vídeo e fotos e texto. Então, muito boa tarde às minhas convidadas, uma semana extremamente movimentada, diretora, no Colégio Missões. A gente sabe que durante o dia de hoje também está ocorrendo, a gente vai falar disso daqui a pouco, a caravana da RGE, difundindo a ideia que devemos economizar energia, né, a chamada eficiência energética. Então eu lhe cumprimento e agradeço muito a presença aqui. E como eu disse, uma semana de muito trabalho, de muita movimentação no Colégio Missões. Boa tarde. Boa tarde, Fábio e ouvintes da Rádio Novos Horizontes. Realmente, esta semana é bastante agitada para a escola. Na verdade, um ano letivo de uma escola é constantemente agitado. Uma vez que o Colégio Missões nós abrange o ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E nessa noite do dia 12, essa semana do estudante, nós, quando pensamos na data dos Jogos Culturais, pensamos no dia 12 por ser o dia do estudante, semana do estudante, sim, dia 11. Mas depois a gente viu que a data era bem mais importante, porque era a data, dia 12 de agosto, é o dia da juventude. Perfeito. E também dia dos direitos humanos. E é o nosso trabalho durante todo o ano. Nós trabalhamos com as juventudes, das mais diversas juventudes, e primamos por trabalhar com os direitos humanos. Cidadania é o que a gente percebe que falta tanto em alguns setores da nossa sociedade. Perfeito. E justamente essa proposta da OAB, não pela competição, porque as pessoas sempre imaginam assim, né, que quem é melhor, mas a proposta de estabelecer discussões. Carol, baixa só um pouquinho o retorno, desculpa aos radioouvintes. O que ocorre? A OAB pegou e resolveu propor aos alunos que façam trabalhos em oratória, algo que para muita gente é muito difícil isso, né? Da pessoa chegar em público e falar em público e tal.
E no que a gente tem observado são verdadeiros talentos aí que estão aparecendo, seja na produção textual, né, com conteúdos absolutamente relevantes. Se dizia que o jovem não teria, né, se critica que não teria condições, muita gente, de produzir um texto com objetividade, com conteúdo. O que a gente tem visto aí nessas etapas verdadeiramente é uma consistência de tema, da defesa de ideias, da explanação objetiva das coisas, que vai justamente não ao encontro, mas de encontro com as teorias que existem por aí, essas leituras da superficialidade na abordagem, né? Eu acho que esse é um papel fundamental da escola, efetivamente, em tempos de uma comunicação rasteira proposta pelas redes sociais. As redes sociais hoje, elas, eu tenho batido nessa tecla, elas estão se transformando em redes antissociais, onde as pessoas tratam de difundir raivas, ódios, achando que estão escondidas atrás de um smartphone ou de um telefone, enfim, algum dispositivo desses, para tecerem opiniões supérfluas sobre determinados assuntos. Então, nesse sentido, professora, é muito importante uma escola aceitar uma proposta dessas e os professores se engajarem nisso, né? Então, nesse sentido, o que foi apresentado lá no dia 12, nessas, enfim, as diferentes ideias, o que os alunos apresentaram? Bem, a nossa escola, ela, ao longo do ano, nós realizamos vários eventos onde a gente oportuniza a revelação de talentos entre os nossos alunos. Nós temos mostra de poesia, nós temos feiras de ciências, a gente tem a festa da escola, que esse ano completa 55 anos, no dia 28 de setembro, onde vamos realizar a segunda etapa do Domingo na Escola. Uma festa bem diferente, uma forma mais do aluno para comemorar. E quando fomos convidados para participar dos Jogos Culturais promovidos pela OAB, a gente, no primeiro momento, viu mais uma oportunidade para mostrar os nossos talentos e desenvolver essa parte lúdica com os alunos. Porque o lúdico, ele auxilia muito na aprendizagem. Muitas vezes, através de um teatro, os alunos aprendem e transmitem muito mais conhecimento do que aulas entre quatro paredes. E quando, então, esses jogos culturais, a gente percebeu isso. Desafiamos os nossos professores, desafiamos os alunos, que muitas vezes, se você propõe, faça uma dissertação, ele fica, não sei, eu faço. E no momento que foi proposto, não é uma mera dissertação. Você vai construir, você vai defender um assunto para participar, né, dos jogos culturais promovidos pela OAB. E, nesse sentido, nós tivemos 2 alunos que defenderam a oratória, onde um dos temas foi as cotas raciais, e o outro tema foi sobre a discriminação da mulher e a Lei Maria da Penha, sobre a qual, na sequência, a própria autora poderá falar. Muito bem. Né? Além disso, nós tivemos a apresentação de uma peça teatral, que foi no Pealo das Gerações. Tivemos também a apresentação de crianças do ensino fundamental, apresentando os trabalhos que os próprios construíram em termos de poesia. Pegamos um pouquinho dos nossos escritores gaúchos, tivemos uma interpretação maravilhosa no palco do texto do conto Boi Velho, de João Simões Lopes Neto, e desse mesmo conto, a releitura através do grafite.
Outra obra em grafite que foi apresentada foi a história da música, com os grandes, né, mitos da música, né? E foi praticamente dentro nessas questões que ficaram os nossos trabalhos. E o projeto da arte e cultura missioneira, que também na sequência temos aqui as alunas que falarão a respeito. Muito bem. Temos aqui a professora de História, Évila Gatelli Frois, e a Helenita Miranda, que é mestre em Educação Matemática. Qual a relação, eu tenho que perguntar para as duas, qual a relação da matemática com a história, de saída, assim? Professora Helenita. Bom, a matemática se Boa relaciona... tarde, a todos. Prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu. A matemática ela está relacionada com tudo, ao meu ver. Sim. Porque, a princípio, para eu conhecer a matemática, eu tenho que saber a história da matemática. Porque eu não posso chegar para um aluno e dar uma fórmula, simplesmente passar lá o teorema de Pitágoras. Mas de onde que saiu o teorema de Pitágoras? Quem foi o Pitágoras? Quem foi o Pitágoras? Então, a matemática em si, ela é a história, né? A história da matemática. Eu, praticamente, todos os professores de matemática que eu conheci, sejam efetivamente meus mestres ou depois amigos, enfim, tem esse brilho no olhar que a senhora traz aqui. A matemática, ela passa necessariamente por uma paixão a partir do momento que a pessoa resolve, eu vou lecionar ou eu quero aprender matemática. Exatamente. E essa paixão, professora, que faz com que muita gente aprenda, porque se isso for apresentado só no quadro negro, como a senhora diz, ou no quadro verde, ou na lousa, enfim, essa paixão não vai ser transmitida e o marasmo, a sonolência, a malemolência vai tomar conta da turma. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a matemática e a medicina são duas coisas que tu não faz porque o teu pai quer. Sim. É porque realmente tu quer fazer. Uhum. Eu considero duas coisas assim muito... Porque se tu não gostar da matemática, tu não vai conseguir passar. Ao princípio, tu não vai nem aprender, né? Sim. E tu não vai conseguir passar. Tá, e que formas de persuasão, de sedução a senhora utiliza para transmitir este conhecimento de forma interessante para os seus alunos? Assim, ó, eu incentivo muitos alunos à leitura. A leitura, enfim, eu sempre digo para eles, as meninas até podem confirmar depois, leiam qualquer coisa. Eu não tenho um livro para ler, eu leio um jornal da semana passada, desde que eu leia alguma coisa. Porque através da leitura eles vão descobrindo gosto pela aprendizagem. Se eu leio o mundo de uma outra maneira, eu vou conseguir interpretar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, na matemática, eu incentivo muito a leitura deles, muito mesmo. Trabalhar com exemplos concretos também. Que leva eles a pensar, né? Aí está a utilidade da matemática. Aí está a resposta, professora Évila. A leitura seria a ligação entre a matemática e a história? Boa tarde a todos. Tudo bom? É a ligação, extremamente importante, mas também eu acho que a conversa entre as duas matérias, matemática e história, que muita gente estranha até mesmo dentro do colégio, alguns colegas, os alunos, ela se dá pela questão prática realmente. Claro. Todos os projetos, todas as aulas, elas são preparadas e de uma certa forma calculada. É muito comum durante a minha aula e a aula da Helenita, uma bater na porta da outra, Évila, resolve tua coisa para mim, me auxilia na matemática. Sim. E eu, a mesma coisa na história, pedindo auxílio, porque são matérias que conversam, assim como conversam com todas as outras áreas. Mas vem muito daquela questão que tu falou antes, muito de boa vontade de cada professor. Sim. E de transmitir, eu procuro lembrar, assim, fica mais fácil até se transmitir o conhecimento se existir essa interdisciplinaridade. Com certeza, a com certeza. Exatamente. A minha dissertação de mestrado foi sobre a importância da leitura na matemática. O título da minha dissertação foi porque eu acho que tem que ser interdisciplinar, não tem como tu trabalhar somente dentro da tua área. Porque, por exemplo, se puxar lá na história, os grandes matemáticos foram filósofos antes. Então, fecha, né? Primeiro eles foram grandes pensadores, para depois eles serem grandes matemáticos. Sim. Se a gente for estudar a fundo...
A senhora falou em dissertação, eu imagino então que deva ter, que ocorreu um aprofundamento aí nessa questão. Eu gostaria que a senhora então ilustrasse para nós algumas questões dessas que relacionam a matemática com a história. Por exemplo, que a senhora deva ter utilizado como exemplo, enfim, exemplos que possam despertar nas pessoas que nos ouvem, nos alunos, enfim, uma clareza nesse sentido, para que se entenda que isso... Porque a senhora já descobriu que isso é muito interessante. Então, para transmitir para as pessoas isso. Quando eu estava fazendo mestrado, né, eu não sabia... Geralmente chega quase no final, tu não sabe sobre o que tu quer fazer. Uhum. Daí eu conversei com a minha orientadora, vários temas, assim. Só que eu sentia dificuldade na sala de aula, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo mestrado, eu estava em sala de aula. Sim. Ensino fundamental e médio. E os alunos têm até hoje, assim, claro que isso tu não vai sanar, né, praticamente não, dificuldade de interpretação. Se tu colocar 2 mais 2, na hora é 4. Mas tu coloca em forma de problema, o aluno parou por ali. Colocou uma fração, piorou. Então, por que o aluno tem esse tipo de dificuldade? Porque eu digo assim, vocês não sabem ler, mas não é o não saber ler. É o saber ler e interpretar o que eles estão lendo. Uhum. Então, daí começou a surgir, mas se eles tiverem uma facilidade maior na leitura, eles vão poder interpretar melhor o que eu estou pedindo na matemática. Daí, até a professora Saled, na época, não era professora somente, né? Eu trabalhei com noturno, um projeto de leitura. E assim, eu do primeiro trimestre para o último, que daí eu continuei, eu terminei a minha dissertação, mas eu continuei até o final do ano. Foi incrível, assim, a mudança que aconteceu em todas as áreas. Porque, por exemplo, geografia. Eu pego um mapa, eu olhei o mapa, para mim é uma gravura se eu não souber interpretar ele. Sem dúvida. Né? Então, em todas as áreas, se o aluno souber ler e interpretar, não é somente ler, né? Ler todos praticamente, a gente não tem hoje praticamente analfabetos, né? Sim. Mas não é o analfabeto, é o não saber ler e interpretar. Porque no momento que eu interpreto, eu vou interpretar qualquer coisa, né? E na matemática é fundamental, porque eu não vou dar continha, arma e efetua, isso aí era da época dos nossos avós praticamente, né? Sim. Então, tu dá o problema para dali tirar o cálculo. Perfeito. E no nosso projeto, que depois até as meninas vão falar, assim, a matemática tem tudo, porque se nós for fazer uma maquete das nossas reduções, matemática, escalas, né? Então, tudo é matemática, tudo tem que ter a leitura, a interpretação. Perfeito. Qualquer coisa que professora Évila, esse projeto especificamente que foi desenvolvido, porque depois aqui, até por uma questão de espaço na nossa transmissão, a gente optou porque o ideal seria estarmos todos aqui numa grande mesa redonda. As alunas estão aqui como espectadoras especiais do nosso programa hoje. Daqui a pouco elas participam. Mas em que consistiu esse projeto que a senhora orientou? Bom, o projeto, como orientação direta, passa pela professora Helenita, que o ano passado teve a orientação dessa turma, este ano novamente. Seminário integrado, que é a modalidade, né, de ensino médio agora adotada pelas escolas estaduais, onde o ensino médio politécnico, uma das matérias, uma das integrações das matérias, elas resultam em trabalhos no seminário integrado. Dentro da questão do seminário, a turma teve a feliz ideia de dar uma revisada ou realmente conhecer, para quem tem muita gente daqui mesmo que nunca participou, conviveu mais com essa história de missões, e eles tiveram essa ideia de fazer uma revitalizar toda essa questão da história e desenvolveram um projeto de arte e cultura. Dentro desse projeto, colheram frutos maravilhosos, que foi o ano passado na participação da MEP, onde se classificaram em terceiro local, né, diretora? Terceiro lugar, primeira vez que a escola participou, as meninas foram muito bem, porque realmente foram dedicadas. A professora orientadora, a Helenita, deu um grande suporte. Eu contribuí com a parte da história. E este ano, novamente, a Helenita teve a sorte de pegá-las, né, que é uma turma fantástica. E eles quiseram dar uma finalização nesse projeto. E pensaram no quê? Em fazer a confecção dos livros de história, mas para poder passar isso para quem? Para as crianças. Começar lá nas séries iniciais, na educação básica, realmente
mostrar essa história, recontar e fazer a produção. Porque, como diz o projeto, a leitura é a herança que importa agora, neste momento. Muito bem. Então, os livros, eles foram escritos, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, para isso seguir em frente, para a difusão disso aí. Agora nós queremos editar os livros, nós vamos sair atrás de patrocínio, né? Perfeito. Porque o projeto das meninas não, que é da turma, é que elas estão presentes, eu acabo dizendo as meninas. Representantes. Isso, das representantes. Eles querem sair a gente vai confeccionar um baú e nós vamos nas escolas que têm ensino fundamental. Ler esses livros para as crianças, elas vão se caracterizar e vão ler os livros. Na nossa própria escola, que nós temos também, né, desde o primeiro ano ao quinto, desde o primeiro ano a gente tem. E nas escolas próximas, ou que nós fomos convidados a ler. Já foram confeccionados 2 livros, mas agora tem mais 2 que estão em fase de construção, digamos assim. E porque assim, nós pensamos assim, quando a gente pensou, vamos fazer um projeto diferente. Daí os alunos, prof, por que nós não continuamos no projeto ano passado que deu tão certo, só que escrever como nós não conhecíamos algumas coisas da nossa própria história, porque nós somos missioneiros, é a nossa história, né? Tem bastante gente que também não conhece. Então, as crianças, elas veem o que está no livro didático, que na maioria das vezes não é escrito por alguém da região, né? Então, nós contar uma história. Então, elas separamos a turma em 2 grupos. Uma turma escreveu sobre o índio Miguel, o herói, e a outra sobre a Yara, uma indiazinha. Então, eles criaram a história, ilustraram a história, e agora a gente vai ler esses livros. Porque, assim, a ideia deles é a leitura para as crianças, porque desde cedo, se tu vê na rua, tem menininhos com 5, 6 anos com um celular na mão. Sim. Leitura, 0. E fantasiado de Capitão América. Exatamente, eles não sabem a herança que a gente carrega, né? Então, fazer com que o livro é bem criativo, até no dia da apresentação lá as meninas leram os 2 livros para o público. E a historinha que chama a atenção, né? Então, da criança, eu tenho um filho pequeno e ele adora a leitura. Tem 2 anos e meio e depois, adora. assim, conforme os elementos nessa escrita literária, a presença de determinados elementos, eles têm um poder de trazer a essas crianças um realismo fantástico imediato, dá para se dizer, né? Que na verdade é o método utilizado. Eu citei um personagem da Marvel aqui há pouco. É o processo utilizado em todos esses personagens que povoam a TV, o cinema agora em especial, né? Se tivermos alguns elementos desse realismo fantástico que eu cito, imediatamente as crianças estão interessadas, né? E os outros 2 livros que estão sendo produzidos, esses quais são os temas? Assim, vai ser também daqui das missões, só que ainda está no forno a definir. Esse ainda está surgindo Muito as ideias. Bem. E assim, só para exemplificar, como eu falei, eu tenho um menininho com 2 anos e meio. A Evelyn até está sempre por perto, ela vê. A prof conta as histórias na escolinha. E quando eu vou buscar ele na escola, ele me conta o que a prof contou. O lixo vai no lixo porque era o jacaré, né? O jacaré tinha lido a história, a prof com o fantoche leu a história, então o lixo tem que ir no lixo. E a partir daquele momento, o lixo só vai no lixo. E ele tem 2 anos e meio. Sim. Então, como que nós não vamos conseguir, através de uma história bem ilustrada, colocar na cabeça das crianças, né? Internalizar, né, a ideia. Muito bem. Agora a gente vai resolver como que a gente vai fazer a distribuição daqui. Se vocês voltam ou não aqui pro sofá, mas as meninas irão participar, descrever um pouco. E eu gostaria já de dizer de antemão que o nosso objetivo aqui, parte dele já está concretizado, porque eu disse que vocês estariam com um sorriso no rosto no final do programa, e agora o programa nem terminou e vocês já estão sorrindo. Então o recado de vocês está sendo dado e em seguida a gente retorna com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito bem, a gente recebe as professoras e a direção do Colégio Missões. Agora comigo aqui se formaram 2 duplas aqui.
sempre uma aluna e uma professora, um aluno e uma professora. As alunas Natália Oliveira, que fez uma dissertação e defendeu essa dissertação com sua oratória sobre a Lei Maria da Penha, e a Bruna Arruda, que participa do projeto Arte e Cultura Missioneira, exemplificado, apresentado aqui pelas professoras Évila Gatelli Frois e a professora Helenita Miranda. Nós então encaminhamos aí a última parte do Café Missioneiro com o depoimento, com a participação das alunas. Em primeiro lugar, a Natália, sobre aquilo que eu falei, Natália, antes, no começo do programa. Nós, né, não necessariamente só os mais jovens, a gente vive um mundo da informação fragmentada, as coisas são muito rápidas, a gente imediatamente posta alguma coisa numa rede social, quer que as pessoas curtam aquilo, ou a gente emite, às vezes, uma opinião calorosa demais, ou fria demais. Qual foi a tua experiência de participar de algo que foge dessa mesmice, dessa superficialidade, e ao mesmo tempo, então essa sensação que eu gostaria de saber, ao mesmo tempo que tu se deparou com esse tema que é um tema rico, que é um tema preocupante, que é um tema que está muitas vezes ligado apenas à família, o agressor, numa situação de aplicação da Lei Maria da Penha, pode ser um parente próximo, um pai. Então, nesse sentido, como tu se sentisse te aprofundando em alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, para mim foi uma experiência incrível. Foi uma oportunidade única que eu tive na minha vida. E com essa oratória que eu fiz, eu tive a experiência de poder me conhecer mais, conhecer traços em mim que antes eu não conhecia. Por eu poder montar um texto, uma dissertação por um tema que eu defendo, sabe? Que eu gosto, que é uma coisa do direito, que é o que eu quero fazer, sabe? Então, para mim foi incrível. E apesar dos problemas que teve em montar a dissertação, o nervosismo, todas essas coisas que envolveram, valeu muito a pena, porque defender assim um tema que hoje muitas vezes é esquecido pela sociedade, que muitas vezes a mulher sofre bastante com a violência doméstica, e a polícia acaba que não tem um efetivo policial suficiente, né, para garantir a proteção da mulher, garantir que... E muitas vezes isso ocorre dentro de casa, né, a quatro Sim. paredes, como que não existe tecnicamente como a força policial estar presente lá dentro, né? Exatamente. Infelizmente acontece isso, e foi por isso mesmo que eu quis trazer esse tema para minha dissertação, para minha oratória, para ver se com ele eu podia chamar a atenção um pouco mais das pessoas para esse grande problema, que é a violência doméstica contra a mulher. Natália, então, quanto tempo tu levou? Como que foi essa tua pesquisa? Tu fizeste isso através de uma pesquisa na internet? Enfim, quais os pontos disso que tu pegou? E um pouquinho, então, assim, uma síntese, vamos dizer assim, de como que tu vê esse problema da violência doméstica, por exemplo, usando trechos da tua apresentação. Eu gostaria que tu fizesse uma descrição para mim. Bom, fez um mês que eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Primeiro, eu fiquei pesquisando sobre o que eu ia falar, até que me veio à cabeça a Lei Maria da Penha, né? Eu fiquei pesquisando na internet, em livros de direito, fiquei pesquisando como era a lei, quais que eram as medidas que eram tomadas para os agressores, para proteger as vítimas. Pesquisei tudo isso e, diante disso, montei o meu texto, botando tudo aquilo que eu defendia, aquilo que eu achava que poderia ser
efetivo para que pudesse a vítima ter mais proteção, da minha opinião sobre esse assunto. Então, na minha oratória, eu coloquei que muitas vezes a vítima ela tem medo de denunciar os seus agressores, né? Por muitas vezes o marido que a ameaça, né, que vem de dentro de casa, né? E muitas vezes também ela procura ajuda, só que a polícia às vezes não atende, ou aquela ajuda que a polícia deu não é suficiente. E aí muitas vezes ela acaba tendo, como tem as medidas protetivas, Só né? assim. Na verdade, o que eu expus na minha dissertação foi que também as medidas protetivas elas são somente normas escritas no papel, né? E muitas vezes as mulheres que morreram por conta da violência doméstica tinham concedida a medida protetiva, né? Então, assim... E que efetivamente não serviam para nada. não serviu para nada. Então, assim, muitas vezes a mulher sofre a violência doméstica, ela procura a polícia, mas não é atendida. Aí, assim... Tranquilo. Eu estou pensando aqui, vendo tu falar, e essa tua objetividade, que muita gente que, por vezes, dá entrevista, não tem a coragem de dizer da forma tão objetiva o que pensa e de transmitir a ideia que tu acabas de transmitir aqui no microfone da Novos Horizontes. Exatamente. E assim, no caso de estar escrita somente no papel, para as vítimas não há garantia de que aquelas exigências que estão ali serão cumpridas. Então, a qualquer momento, o seu agressor pode entrar na casa dela e agredi-la, simplesmente rasgar o papel e não existe mais a medida protetiva, sabe? O policial ele pode agredir, o agressor pode agredir a vítima, fugir sem que a polícia possa prendê-lo em flagrante, sabe? Então, é isso que eu quis mostrar com a minha oratória, que é alertar um pouco os olhos da população para esse grande problema que é a violência doméstica contra a mulher. Perfeito. É de emocionar ouvir o teu relato e que ele realmente sirva para que as pessoas se sensibilizem. E muito boa sorte no teu vestibular. E tomara, vamos fazer uma corrente aqui. Imagina se tu pegas um tema para dissertar sobre isso. Né? Seria claro que esse tema é um tema meio recorrente aí no vestibular, mas que bom ver uma jovem preparada aí e pensando seriamente num dos problemas aí do cotidiano. Pois agora, então, a professora Helenita... Eu sei colocar, Fábio, assim, ó, que antes era só ensino médio, agora é ensino médio politécnico, como a professora Évila já citou, e tem essa disciplina de seminário integrado que se trabalha com projetos. E eu sempre digo para as meninas, quando elas saírem da escola no final do ano, vou sentir muita falta, mas eu vou ficar com a consciência bem tranquila que eles estão saindo assim, preparados lá na faculdade, eles não vão ter problema em fazer uma dissertação, em defender uma ideia deles, em fazer um projeto, inclusive dentro das normas que nós trabalhamos, né, diretora? Em argumentar, sabe? Porque qualquer trabalho que tu pedir na escola é dentro das normas da BNT. Então, essa parte, da minha parte, tenho certeza que a professora Évila também, que ela também tem disciplina de seminário em outra turma, eu vou ter minha consciência bem tranquila, que os professores que pegarem eles na faculdade não vão ter essa dificuldade. Porque tem alunos que chegam na faculdade que entregam uma folha de caderno ainda como trabalho, né? Sim. Então, a gente trabalha muito, então são, como eu digo, as nossas crias, né, que vão dar esses frutos lá adiante. Educação pública de qualidade proporcionando um bom aproveitamento de quem vive esse período escolar na escola pública. Pois, Bruna, tu terás a Bruna Arruda, que participou do projeto Arte e Cultura Missioneira, citado antes aqui, exemplificado antes aqui, que são os projetos com os livros infantis que estão sendo escritos e que a partir de agora passarão a compor a realidade educacional. Isso é muito importante. Eu acho que uma frase do que tu citaste antes, de que os livros que tratam desse tema,
eles estão muito distantes, eles são escritos longe daqui, né, sem essa vivência. E eu acho que vocês estão criando algo fundamental mesmo para o aprendizado das futuras gerações. Na minha parte, em história, o que a gente percebe sim, é uma deficiência mesmo do conteúdo regional. São livros muito bem elaborados. Agora a gente está na escolha dos livros do Politécnico do terceiro ano, primeiro e segundo, para os próximos 3 anos, assim. E vem uma gama fantástica de livros e apresentações, mas quando tu for olhar para o regional, para aquilo que é importante para a tua vivência, a história missioneira fica muito distante. E alguns livros ela não é nem citada, ou ela é citada de uma forma tão fantástica que foge à realidade histórica realmente. E trabalhar então com as crianças, com esses livros, essas historinhas, vai fazer o quê? Vai fazer brilhar o olhinho lá daquela criança da primeira, da segunda série, talvez até para os mais pequenininhos, que tu pode acessar essa história para eles também. E quando eles estiverem já prontos, não são mais os pequenininhos e vêm para nós, professores de área, eles vão estar, o índio tal, a história tal, e vai já fechar aquilo na cabeça deles, o que é muito importante. Perfeito. Bruna, então a gente está terminando o programa. Eu queria que tu relatasse essa tua experiência de participar disso e eu imagino que tu observando aqui esse nosso diálogo e participando agora, que legal que o grupo de vocês fez parte né, essas pessoas aí, entre professores e alunos, e é uma espécie de um legado que vai ficar aí, né? Porque embora, fizeram história, embora, digamos, existam dificuldades para se ter isso impresso, todos os recursos multimídia existentes hoje serão uma forma de que isso não vai ficar em folhas de papel amareladas. Isso aí vai ganhar, por exemplo, isso vai ser difundido. Então, nesse sentido, eu queria o teu comentário sobre a tua experiência. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a ideia de escolhermos um tema para o projeto surgiu ano passado e pensamos num tema que fosse, além de chamar atenção, algo que nos trouxesse mais conhecimento. Chegamos à horticultura missioneira. Ano passado conseguimos aprofundar os estudos, pesquisas e afins. Apresentamos na MEP, onde ficamos em 3º lugar com o projeto, com parte dele pronto, porque ainda falta um documentário, sendo a única escola não profissional, que a amostra das escolas profissionais ou missões era a única escola apenas do ensino politécnico. Esse ano, continuamos o projeto, mas vimos que ainda faltava uma parte nele. Como a professora Helenita citou, tinha detalhes que nós não conhecíamos. Se nós, que há tantos anos já estamos na escola, não conhecíamos, as crianças que agora têm essa matéria mais, digamos, não tão detalhada, resolvemos passar para eles também. Então, começamos a confecção dos livros. Ainda não colocamos em prática a contação, mas já é o próximo passo. E foi uma experiência bem produtiva, porque cada dia é uma nova descoberta. Por mais que seja a nossa história, a história do nosso chão, muitos detalhes acabam passando. Muito bem. Eu, com prazer, encerro esse programa aqui. Como eu disse para elas no começo, nós teríamos minutos aí que nós iríamos difundir o dia a dia dessas pessoas ligadas à educação. E a educação, quem ouve e assiste o Café Missioneiro, é algo sempre recorrente. A gente sempre bate na mesma tecla da importância que isso tem. Quem acompanhou o programa desde o começo pôde sentir isso nesses depoimentos das pessoas que aqui estiveram. Eu agradeço muito a diretora que está aqui agora nos assistindo, Salete Angelina Pedó, que hoje recebe toda a programação desenvolvida pela RGE ainda até às 17 horas. Eu já acertei aqui uma nova participação do pessoal do Colégio Missões aqui no Café Missioneiro,
No dia 28 de setembro, a professora me informa, será realizada a segunda edição de um Domingo na Escola. É uma programação envolvendo toda a comunidade escolar, pais, professores e alunos, lá no Colégio Missões, no centro-norte da cidade. Uma das escolas mais tradicionais da cidade, que traz aqui um exemplo de, como eu disse, da sua capacidade de oferecer um ensino de qualidade também na escola pública. Para aqueles que imaginam que isso não é possível, está aqui um belíssimo exemplo e que eu acredito que seja apenas um dos exemplos. O meu muito boa tarde, então, às professoras Évila Gatelli Frois, Helenita Miranda, as alunas Bruna Arruda, Natália Oliveira. Eu retorno amanhã no Café Missioneiro e a Carol Hag está na tarde inteira. Está muito bom. Hoje de manhã o pessoal elogiou aqui essa mudança aí da Vivian fazendo uma manhã, a Carol fazendo uma tarde e tal. Então, fiquem na boa companhia das músicas boas que a Novos Horizontes FM executa. E na Novos Horizontes TV, quem comanda a tarde de videoclipes turbinados é Matheus Rasta. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.